senhora presidente do Parlamento Municipal, vereadora Sandra Maria Borges Charão Teixeira, prefeito em exercício, também homenageado na noite de hoje, policial civil, prefeito na função de vice, representando hoje, no exercício da função, Evandro Valdir Guedes, que muito nos honra pela presença nesta Casa do Povo. Senhores homenageados, nossos convidados especiais, nosso profundo agradecimento. Vivíamos o ano de 1946, exatamente o dia 29 de abril, quando, sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra, o Brasil, num momento muito especial, instituiu, pelo Decreto-Lei 9.208, o Dia do Policial Civil e Militar. Começava assim no Brasil uma história de relevantes serviços prestados na área da segurança pública, na área das mais diversas funções da segurança do patrimônio, das instituições, mas com uma vigilância do bem maior que todos nós temos, que é a própria vida. O policial civil militar foi reconhecido neste ato, então, pelo presidente Dutra como patrono Tiradentes, o dia 21 de abril. E a partir daí passaram-se também os estados, as unidades federativas do Brasil, tendo por início o estado de São Paulo constituir a sua brigada, e brigadas essas que saíram a percorrer também as atividades rurais, empresariais, e constituir as suas brigadas de uma forma muito exemplar, também protegendo o seu patrimônio. Mas é com o reconhecimento desta Casa do Povo, senhora presidente, senhores vereadores, nossos homenageados, que nós, aqui em São Gabriel, labutamos e entendemos, num momento muito especial, é que eu honro homenagem ao vereador André Lemes, digno representante da classe policial, que a partir do ano que vem, em nome desta casa, tem meu carinho, meu respeito e admiração para que esta proposta de homenagem aos senhores da Polícia Civil e Militar passe ser o senhor vereador, colega, exemplar vereador, o proponente da matéria, sem nunca deixar de me fazer presente e dizer da honra de tê-los em São Gabriel. Mas assim, senhora presidente, senhores vereadores, entendeu esta casa, a partir de uma proposição apenas de nossa autoria, mas com reconhecimento e na unanimidade de todos os senhores vereadores, e homenageá-los mais uma vez na Casa do Povo, entendendo e vendo em cada um dos senhores um soldado da lei e da ordem. Assim, o que aconteceu e exerce cada policial, a função de defesa da segurança pública, as quais incumbe a manutenção da ordem e do resguardo das instituições. Queremos mais uma vez fortalecer nosso carinho, respeito e admiração da Casa do Povo para com os senhores, que toda vez que esta casa precisou, sempre teve a presença histórica da Brigada, da Polícia Civil, dos demais órgãos de segurança pública, numa ação da Polícia Civil e da Brigada Militar, que vem até antes da Justiça, evitando que lá no Judiciário, lá no Poder Judiciário, possa incorrer algum erro, sem antes passar pelo crivo da investigação da Polícia Civil, do acompanhamento também da Brigada Militar. Assim, isto garante o trabalho de Vossa Excelência na terra dos Marechais, a vigilância, e toda vez que é solicitado em relação à comunidade, a Brigada Militar e a Polícia Civil em São Gabriel tem esse reconhecimento. Pensando assim, nossos homenageados, a Casa do Povo, por unanimidade, quer lhes prestar essa justa e pequena homenagem, dizendo a todos os senhores nosso muito obrigado, nosso profundo reconhecimento, e cada vez mais estendendo as mãos e outras palavras, dizendo assim, com muita humildade, que esta casa pode não ter nas mãos a solução para os problemas que Vossas Excelências têm para prestar um bom trabalho, mas diante do problema da segurança pública de São Gabriel, este poder humildemente oferece o nosso trabalho e as nossas mãos. Muito obrigado, foi um prazer conviver esse momento tão especial.
presidente deste poder, vereadora Sandra Charão, cumprimentar ao primeiro secretário, vereador André, ao Marcos Meck, à mesa também, enfim, a todos os senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar o capitão Silveira, o Carbajal, né, o capitão Silveira representando a Brigada Militar, o Carbajal também a associação, o Rodrigo da SUSEP, delegado Jader da Polícia Civil, os companheiros ali do Exército Militar que também estão aqui nesta belíssima homenagem que é prestada pela Câmara Municipal na tarde de hoje, né, início de noite, ao Dia dos Policiais Civis e Militares. Cumprimentar ao vereador Adolfo Santana pela belíssima atitude, vereador, por ter proposto essa sessão especial em homenagem ao Dia dos Policiais, se somando também a esta homenagem, sem dúvida nenhuma, os demais vereadores da casa, todos os vereadores, também o vereador André, que é da área de segurança pública, né? E que é uma homenagem justa e merecida e, sem dúvida, louvável a todos os membros da nossa comunidade envolvidos na questão segurança pública. E eu, pegando a deixa aqui do capitão Silveira, né, a gente que também eu sou policial civil, né, embora licenciado, lotado aqui em São Gabriel e licenciado em função do exercício do mandato, mas sou policial, né? Pode ser daqui a 4 anos, daqui a 8, daqui a 12, enfim, daqui a 16, mas eu vou, sem dúvida nenhuma, voltar para a minha função e não vou deixar de ser policial civil. Então essa é a minha profissão, policial civil, né? Licenciado, mas com muito orgulho, delegado Jader, de ser seu colega também, dos demais integrantes da Polícia Civil aqui em São Gabriel. E a gente sabe, senhores vereadores, da batalha que é ser um policial. Conforme falou o capitão Silveira, quem é policial, né, e não desprezando o cidadão comum que tem a sua vida diária ali, que convive na sua família, no seu trabalho, mas existe um mundo paralelo, existe a sociedade que vive, vereador André, conviveu nos meios policiais, sabe que existe uma sociedade, um mundo paralelo à atividade normal do cidadão comum. O policial se depara com situações verdadeiramente que só quem é da função tem esse conhecimento, quem é da área da segurança pública conhece situações do que o ser humano é capaz de realizar e de fazer. Então a gente conviveu com várias situações, embora que eu não tenho muito tempo de polícia, delegado Jader, mas o tempo que eu fiquei me permitiu ver situações que muitos dos senhores com certeza não gostariam de ver acontecer ou de vivenciar essas situações. Então, respeitando a vivência e a experiência de cada um, mas a gente na função policial, na polícia, tu vê situações que tu muitas vezes não acredita que podem acontecer no mundo atual com a evolução que está hoje a sociedade moderna. São situações de nos deixar muitas vezes assim, perplexos, mas existem e o policial convive com isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? De ter que resolver, de que ver aquela situação, de muitas vezes ter que tomar uma atitude em poucos segundos, né? É a vida dele ou é a vida de um terceiro que está ali dependendo de uma ação policial, enquanto que muitas vezes o cidadão comum ele tem o direito de agir, o policial ele tem o dever, ele tem uma situação de risco, de perigo a si ou ao terceiro, ele tem o dever de agir, sob pena de estar incorrendo criminalmente ou sob pena de omissão ou de, até na sua questão funcional, dele ser prejudicado, ser responsabilizado por isso. Então, só cabe a mim destacar assim, o valor, né, desta homenagem, o que significa esta lembrança, na verdade, que embora muitas vezes o policial não é valorizado na sua atividade do dia a dia, não é reconhecido muitas vezes pela sociedade, na maioria das vezes não é reconhecido pela sociedade. Então, esta casa, nesta noite, início de noite, faz jus, né, a parte do que deveria ser esse reconhecimento, e é importante colocar para os senhores vereadores, vocês representam aqui o povo de São Gabriel, né? Importante esta homenagem, importante esse contato com os senhores vereadores, vereadora Sandra, para que fique muito latente isso aqui no seio da nossa comunidade, a função primordial que exerce tanto a Brigada, tanto a Polícia Civil, a SUSEP. Então, justa homenagem, e nós temos aqui, no meu ponto de vista, uma excelente polícia, tanto a Brigada como a Polícia Civil,
né, procuram agir de maneira correta, de maneira ordeira, e nós temos, sem dúvida nenhuma, uma das cidades, no meu ponto de vista, mais seguras do estado do Rio Grande do Sul. Graças ao trabalho abnegado dos comandos aqui do capitão Silveira, seus comandados, aos policiais militares, soldados, também ao grande trabalho do delegado Jader aqui nessa cidade com a sua equipe lá da Polícia Civil. E lógico que temos problemas, temos problemas de drogas, temos outros problemas que envolvem a sociedade que muitas vezes não estão somente ao alcance da polícia resolver. Muitas vezes por questões sociais, educacionais, isso acaba ocorrendo. E problemas se têm e devem ser sempre perseguidas a sua solução. Mas ainda temos aqui, sem dúvida nenhuma, uma das sociedades mais tranquilas, vamos dizer assim, do estado do Rio Grande do Sul. Graças, grande parte a esse é o trabalho das nossas polícias. Então, meus cumprimentos a todos os homenageados, né? Faço essa ressalva, trago essa palavra oficial aqui do Poder Executivo, em nome também do prefeito Roque. O prefeito está em Brasília lá, com reuniões, com audiências, né? E eu estou no exercício da função de prefeito até a próxima sexta-feira e trago desta maneira, então, os parabéns e a palavra oficial do Poder Executivo de São Gabriel, cumprimentando aos senhores homenageados e aos senhores vereadores. Obrigado. País, Sandra Jarão, nosso nome, eu cumprimento todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Senhor prefeito municipal de exercício, meu colega, muita honra, hoje representando também a Polícia Judiciária. Senhores comandantes, a minha amiga Silveira, Rodrigo, os colegas da Brigada, representantes do Exército, senhoras e senhores que vieram prestigiar esse ato, que é muito importante para nós policiais. Uma data de homenagem às polícias é merecida, mas ela em alguns momentos pode se tornar um pouco estranha, porque a sociedade em geral entende a polícia como algo obrigatório e não querido. O ideal do mundo e das sociedades seria a ausência de polícia. Todos nós gostaríamos de que não houvesse a necessidade do policial. Na sociedade ideal, o policial é desnecessário. Então, partindo dessa ideia, muitas vezes, capitão amigo, as polícias são esquecidas. Porque lá no âmago, no íntimo de cada um de nós, a ideia de ser policiado não é agradável. Nós não gostamos da polícia. Não que não gostemos dos policiais. Nós não gostamos da ideia de polícia. E na nossa cultura latina, isso é mais latente. Nós temos uma dificuldade com autoridades, então some-se a isso. Nossa dificuldade com autoridade e a autoridade policial, então, se torna menos querida ainda. Mas é da nossa função exercer essa autoridade. Somos pouco simpáticos, os policiais, porque a função policial é, como disse há pouco, uma função desgastante, uma função que só acontece quando há o problema. O problema posto, a polícia aparece, surge. Onde não há problema, a polícia ela é quase que invisível, não precisa aparecer. Posto o problema, resultado do conflito de interesses, surge a polícia. E aí ela, com certeza, esta polícia, no mínimo, desagradará um dos lados, se não desagradará os dois. Nós já temos uma dificuldade para a polícia. Então a polícia, com isso, acaba somando desagrados. Do outro lado, quando a polícia não age, ou quando a polícia não consegue chegar a uma responsabilização, desagrada a vítima.
Então, desconheço ações policiais que agradem a todos. Então, a polícia não foi feita para agradar. Então, isso pesa sobre nós. Então, nós carregamos esse ombro pesado aqui, porque é feito para desagradar. O meu colega vai perceber isso quando, ao longo dos anos, ele começar a sentir que o peso está chegando, vai pesando no ombro da gente, a gente vai se tornando mais seco. A vida, como tu disse, a sociedade já se torna cinza, porque a gente conhece o lado ruim do ser humano. Dificilmente chega alguém na delegacia de polícia ou no quartel da Brigada Militar para nos convidar para um aniversário, para uma festa, para algo bom, não é, Rodrigo? As pessoas chegam lá porque é lá que elas têm que ir mesmo. A gente não está reclamando disso. Quando elas têm problema, vão nos procurar. E aqui estão vários cidadãos que nos procuram. E é essa a nossa atividade. As pessoas chegam lá, desculpa, delegado, veio aqui com problema. Não. Mas é aqui que tem que vir mesmo. É aqui, quando tem um problema, tem que procurar a polícia. Nós temos que ser procurados para isso mesmo. Então, não precisa se desculpar. A polícia está aí para isso, para resolver problemas. E assim é o policial militar, as policiais militares, as policiais civis que estão na rua. Elas estão ali para receber os problemas da sociedade, trazer esses problemas e, de alguma maneira, dentro das suas limitações, que todos conhecem, as limitações das polícias, tentar trazer uma solução para esse problema, que, em geral, é um problema muito grave. A grande maioria das vezes, para aquela pessoa, é grave. Para nós, polícias, às vezes, esse problema não parece ser tão grave, né? Uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, uma lesão leve, a gente diz, mas é um problema, mas se coloca na situação daquela pessoa que está ali, que foi injuriada, que foi ameaçada, que foi agredida. Para aquela pessoa, aquilo é muito grave, não marca. Então, nós, como policiais, temos o dever de percebermos permanentemente essa angústia social que nos chega diariamente. E é isso que nós, em São Gabriel, tentamos fazer da melhor maneira possível. Tentar transformar essa angústia de cada um de vocês em alguma solução, que em geral é o encaminhamento ao Poder Judiciário. E lá, sim, isso tudo vem novamente sendo revisado, será discutido e será analisado. Do ponto de vista da Polícia Civil, eu posso dizer que nós temos, comparativamente, como disse o nosso colega vice-prefeito, uma das cidades mais seguras do Rio Grande do Sul. Comparativamente em termos temporais, em termos regionais. Comparativo com outras cidades, nós temos índices criminais sendo reduzidos ano a ano, e vai na contramão do que tem acontecido no Brasil e no Estado, onde a violência tem crescido. Nós, eu digo nós, não Polícia Civil, mas eu digo nós, todo esse conjunto que fala de segurança, e a sociedade em geral, temos vencido isso, temos diminuído o índice de criminalidade em São Gabriel, que é motivo de comemoração, né? E temos encaminhado ao Poder Judiciário, então, um grande volume de procedimentos. O que menos vocês veem é o trabalho da Polícia Civil, eu garanto para vocês, e o da Brigada Militar, como diz o capitão Silveira. A Brigada, quando age, quando crime nenhum acontece, pouco é visto. Mas vejam bem o quanto está sendo evitado com a presença da Brigada. Não tem como mensurar isso. O trabalho do policial militar, o trabalho excessivo, não tem como ser medido. De dizer que está sendo mal trabalhado, não está. Porque é difícil, ou é impossível calcular quantos delitos deixam de ocorrer pela ação da Brigada Militar, pela sua presença nas ruas, pela sua abordagem que é feita por barreiras policiais. Só aparece quando isso falha em algum momento. E como nós somos falíveis, isso vai acontecer. Mas temos encaminhado, portanto, um número gigantesco de procedimentos policiais, que é o invisível para todos os senhores. Todos que não vivem a realidade da Polícia Civil desconhecem o volume de trabalho que é encaminhado ao Poder Judiciário. O número de pessoas indiciadas é muito grande. Isso não aparece. O que aparece para a sociedade é quando leem o jornal de São Gabriel e um crime foi preso em flagrante, fulano de tal, houve uma prisão. Todo o demais é desconhecido. Isso não chega nem a ser a ponta do iceberg, né, Santana? Isso não é nada perto do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito grande. O número de procedimentos encaminhados ao ano são milhares e milhares de procedimentos. E nós diminuímos desde a minha chegada aqui, pelo menos eu estou contando, não para me vangloriar do que eu estou dizendo, eu estou contando porque eu passei a calcular, relativamente ao período anterior, a nossa produção. Quando eu cheguei, nós tínhamos em torno de 7 mil procedimentos em andamento na delegacia. Hoje temos 3 mil e poucos.
fora tudo que produziu nesses quase 2 anos que eu estou aqui, em termos de inquéritos policiais, que está em torno de 4, 5 mil. Então, nós encaminhamos, em 2 anos, em torno de 9 mil procedimentos ao Poder Judiciário. Vejam bem, senhores e senhores. 9 mil procedimentos policiais ao Poder Judiciário em menos de 2 anos. Isso não é visto. A sociedade não vê, os senhores vereadores não veem isso. Aparentemente, está calma a polícia, não está calma, não está nem um pouco calma. O movimento nosso lá é muito grande, a produção é muito alta. A polícia trabalha muito. Aqueles policiais que lá estão merecem essa homenagem de hoje. Você pode estar entendendo que há ausência de policiais civis aqui. É porque a sessão dos senhores coincidia com o horário de trabalho nosso, 17h30. Então, alguns até tinham interesse de vir. Eu digo, não, deixa, eu entendo que sou o representante da Polícia Civil, estarei lá, vocês continuam trabalhando. Vereador Adão Santana, agradeço demais a sua lembrança. É muito raro isso, muito raro, eu digo aqui, da cultura até de São Gabriel, talvez algo a ser pensado aos senhores. A lembrança de policiais homenageados. Nós ficamos orgulhosos que o capitão Silveira há poucos dias recebeu o título de cidadão de São Gabriel. Meus parabéns, aproveito esse momento para dar os parabéns, é merecidíssimo esse título pelo seu trabalho de muitos anos aqui em prol dessa comunidade. Mas é algo que é raro na cultura local. Nós já falamos sobre isso, né, com o prefeito. Por isso mesmo. Ou talvez, por essa explicação de que ela é tão desagradável que as pessoas não se sentem agradáveis em reconhecer. Mas é a nossa missão, é a nossa tarefa. Assim, o Jader mudou a sua vida pessoal, talvez ela não tenha quase uma vida pessoal, porque trabalhamos para uma sociedade. Nós nos transformamos depois que entra na polícia. E os anos vão fazendo isso, vão nos transformando em alguém que vê primeiro o problema do outro, depois o seu. Nos é caro sermos como nós somos. Tenho certeza disso. Ser um delegado de polícia é uma tarefa muito difícil, principalmente quando se leva a sério essa atividade. De ter que indiciar, de ter que prender, de ter que investigar cidadãos em geral. Em geral é em geral, o mais alto ou mais baixo, sem distinção. Isso tem um custo. Isso tem um custo para os policiais, tem um custo para os condutores, tem um custo para o juiz. É muito caro, mas é a nossa missão. E nos orgulhamos. Então, nesse dia de homenagem ao policial, eu tenho orgulho de dizer que sou um policial civil. Um país que precisa, infelizmente, de polícia. Então, agradeço demais, em nome dos meus colegas policiais civis, esta homenagem. Vai ficar marcada. Agradeço pessoalmente ao Salal, que foi homenageado como presidente da Associação dos Policiais Civis, essa homenagem, vereador. Mais uma vez, agradeço demais a sua iniciativa de recordar, porque está muito próximo da nossa realidade lá, nos visita muito a Delegacia de Polícia, esta homenagem, que é uma homenagem que espero que marque presença aqui daqui para frente. Os policiais sejam lembrados, né, porque é o pouco, como disse o Silveira, das poucas coisas que ainda nos retornamos, né, com positivo, é quando somos recordados e somos reconhecidos. Muito obrigado, eu acho que todos nós estamos de parabéns. Obrigado. Gostaria de cumprimentar meu ex-colega, hoje prefeito em exercício, Evandro Baldia Guedes. Uma honra para essa casa recebê-lo, com certeza. Ao presidente desse poder em exercício também, vereador Marcos Vieira, aos meus colegas, ao vereador Adão Santana, que foi o proponente dessa homenagem mais do que justa, capitão Silveira, delegado Jader e todos os senhores que estão nessa noite aqui conosco. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, delegado: como é bom quando a sociedade pode homenagear seus policiais. Como é bom. E eu, conhecendo um pouco da história do capitão Silveira, né, capitão Silveira? Quantos anos, né? Eu vereador aqui, o senhor comandante, e continua toda essa história. E eu posso dizer que eu sempre tive uma relação muito boa com o capitão Silveira, mesmo em alguns momentos muito delicados da nossa sociedade, que não foram fáceis, delegado Jader, foram muito difíceis. Porque de um lado uma sociedade que não aceitava alguma coisa que estava vindo,
e do outro lado uma pessoa dizendo assim, não, eles também têm direitos. E nessa luta, não é? Difícil, né? Muito difícil, capitão Silveira. O capitão Silveira tinha que manter a ordem, não é? Era a função da Brigada Militar manter a ordem, e naquele momento foi um momento de grande enfrentamento que dignamente, e eu sinceramente me arrepio todo quando eu penso nisso, porque foram momentos muito difíceis. E dignamente o capitão Silveira levou adiante, assim, de uma forma muito humana e respeitosa. Muito obrigado, capitão Silveira. Eu não tinha tido a oportunidade de agradecer ao senhor por toda essa história. Já passou, graças a Deus, tudo em paz. Muito obrigada. Delegado Jader, quando o senhor chegou em São Gabriel, me disseram assim, está chegando um menino aí, um delegado, um jovenzinho. E eu disse assim, que bom, um jovem. Um jovem. Eu não sabia que era um delegado Jader. Aí um dia eu estou lá no Batuvi e tem um rapaz, um jovenzinho sentado de boné, e eu passei por esse boa noite. Alguém me disse assim, esse senhor aí é o delegado. Até então, para mim, ele tem um jeito bem jovem, com certeza. Que bom que o senhor veio para São Gabriel, delegado. O senhor melhorou muito a nossa cidade. Pode ter certeza, muito na cidade. O seu trabalho e de toda essa equipe é assim, ó, é de nós podermos dizer assim, ó, nós temos realmente uma polícia humana, não é? Que se coloca no seu devido lugar quando necessário usar força, mas eu nunca tive nenhum problema com a Polícia Civil, e eu era uma pessoa, até alguns anos atrás, que eu realmente lutava, e aqui está o meu colega, que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos 4 mandatos. Imagina o senhor quanta dificuldade para mim. Hoje eu tenho meu colega, que é do TT, não é, que tem um outro pensamento, mas que mesmo assim nós temos uma relação maravilhosa, porque nós sabemos respeitar as diferenças, não é? Eu tenho uma visão, exatamente a visão do senhor. Que bom que nós não precisássemos de brigada, de polícia, que bom que a sociedade pudesse viver em harmonia, mas isso é apenas um sonho. É apenas um sonho. Infelizmente, a sociedade dá frutos, não é, que ela mesma, não é, alimenta a árvore, não é? Nós temos um país organizado, graças a Deus, um Estado organizado, não é? Mas estamos longe ainda de alcançarmos a sociedade que nós queremos, com certeza. Mas, em nome de todos os senhores do Exército Brasileiro que exerce a sua função social, não é, dignamente, que colaboram. Nós vemos no Rio de Janeiro lá, não é, muitas vezes os militares subindo o morro, passando dificuldade, porque essa não é a função do militar, mas quando convocados estão sim, né, Donato, presente lá, lutando, defendendo a sociedade. Parabéns ao Exército Brasileiro, parabéns à Polícia Civil, parabéns, Rodrigo, pela tua função tão dramática dentro do presídio. Aqui São Gabriel, eu tenho acompanhado, me parece que é mais ou menos calmo, mas é uma e duas também tu tem enfrentamento, presos que fogem, não é, que também passa por dificuldades. Carvajal também faz trabalho social maravilhoso, recuperando, fazendo aquilo que muitas vezes os governos não têm condições de fazer, não é? Recuperando os jovens, os meninos, para que no futuro ocupe seu espaço na sociedade também, como seres humanos, não é? E que tenha respeito, que tenha a dignidade de participar de uma sociedade, tenha a oportunidade de estudar, se formar. Essa é a sociedade que nós queremos. Muito obrigada a todos os senhores, capitão Silveira, muito obrigado por estarem aqui nessa noite. Tá? Uma bela noite para todos os senhores. Ligou o presidente da casa, vereadora Sandra Xarope.